Olá, meu nome é Jacira Lisboa, para quem não me conhece, e eu estou aqui mais uma vez para gravar esses vídeos curtinho, como eu me propus. E hoje eu quero, não é bem fazer uma pergunta, hoje eu quero lhe perguntar algo. Eu quero lhe pedir que você me conte a sua história. Qual é a sua história? Você sabe qual é a sua história? Tem muita gente como eu, durante muito tempo, contei a história do outro. Ah, Jacira, você não estudou? Não, não estudei porque meu pai era carpinteiro, porque meu pai era pedreiro, né? Porque minha mãe era costureira porque eu não tive oportunidade. E gente assim. Outro dia eu perguntei a alguém, e aí, fale sobre você, me conte a sua história, me conte alguma coisa. Ah, porque é, o meu pai fumava e aí meu pai morreu e a minha mãe bebia e aí eu fiquei muito chocada e porque aí eu adoeci. Mas, gente, eu pedi para você contar a sua história. Gente, a sua história. Que história você quer contar da sua história? Isso é muito importante, porque a gente vive ligada na história do outro. É ótimo isso, mas ótimo é viver ligada nas histórias de sucesso, aquelas histórias que deram certo, e copiar e fazer aquilo que alguém fez para chegar lá. Mas sabe o que a gente fica fazendo? Ah, com certeza. Ah, ele é rico, ele tem. Então, como se talvez ele já nascesse rico, não fizesse nada para isso. E aí a gente começa a dizer: ah, rico? Ah, com certeza passou a perna em alguém. Com certeza roubou. Porque rico é desonesto. Porque, sabe, é o julgamento. A gente perde a vida o tempo todo, criticando, falando da vida do outro. Entendeu? Achando defeito, esquecendo da nossa história, esquecendo da nossa vida. O que você quer? Você tem um sonho? Você quer ser professora? Então, se movimenta, vai lá, pergunta, procura conhecer alguém que é professora. Pergunta como ela chegou lá, o que foi que ela fez, quais cursos, qual, quais são os cursos que ela fizeram. Ah, é porque eu não tenho tempo durante o dia para estudar. Estuda à noite. Gente, eu não tenho um livro. Gente, vai na biblioteca. Na biblioteca tem livro de graça que você pode sentar e estudar. Cola com alguém, quem sabe alguém que já fez aquele processo, que já passou pelaquela fase, pode lhe emprestar um livro, pode lhe dar uma explicação, pode até mesmo lhe dar uma aula. E eu vou contar uma história aqui rapidamente para você. A minha filha, a minha filha caçula, né, a Nick, e ela dizia, como eu trabalhava na embaixada, né, e nós íamos às festas, né, nós éramos convidados e íamos à festa da embaixada. E para chegar na casa do embaixador, né, onde eram as festas, a gente passava por um colégio, Mackenzie. E eu nem sabia, né, da escola Mackenzie. E a minha filha dizia: mãe, olha lá, é a escola Mackenzie, eu quero estudar nessa escola, eu vou estudar nessa escola. E eu tinha aprendido, naquele tempo eu frequentava uma igreja, e lá eu aprendi que dizia assim: se creres, a pastora dizia, se creres, comerás o melhor dessa terra. Então, assim, eu aprendi também que nós podemos amaldiçoar ou abençoar, né? Falar as coisas boas ou falar as coisas ruins. Eu poderia dizer para minha filha: imagina, filha, a gente não tem condições, porque eu trabalhava, né, para cuidar das três. Como é que você vai estudar nessa escola? Essa escola é uma escola paga. E eu ficava na minha. Aprendi, né, ali ficar. Então, e ela dizia, nós tínhamos uns amigos que eram diplomata e ela dizia para eles: tio, eu vou estudar nessa escola. E ele dizia: vai estudar mesmo. E vai ficar lá em casa, você vai ficar lá em casa, que é mais perto, porque como eu morava mais longe, nessa época eu não tinha carro, ele dizia: não, lá em casa já tem um quartinho para você. E assim a minha filha fez, mas ela ficou sentada, se queixando de A ou de B, porque minha mãe é pobre, porque minha mãe
trabalha nisso ou naquilo, porque a minha mãe ganha pouco, não pode pagar. Não, ela foi à luta. Ela foi lá na escola, ela foi saber o que eu preciso para estudar aqui. E aí disseram para ela, quando você terminar parece que ela estava no ginásio. Acho que no ginásio. Então, quando você terminar, você vem aqui, você tem que fazer uma prova. E ela disse, mãe, eles têm bolsa de estudo. Então, aí ela foi lá para saber, né? O que ela teria que fazer para ganhar uma bolsa de estudo. Aí disseram, olha, você vem aqui, traz o seu documento e nós vamos dar uma prova para você. E se você passar nessa prova, você tem direito a uma bolsa. E ela toda entusiasmada e falou, mãe, eu disse, filha, vamos orar. E minha filha orou muito, jejuou e tudo. Mas aí tinha um prazo, né, dessa prova. Mas aí ela perguntou, e a data da prova? Eu disse, não, nós ainda não temos a data da prova. Eu sei que ela foi e ela ficou aguardando o documento da escola dela. Quando o documento saiu, né, o documento que ela teria que levar, que ela chegou lá e a moça disse, não, desculpa, mas já encerramos, as provas já foram feitas e já distribuímos as bolsas e ela conta, mãe, os meus lábios começou a tremer e eu querendo chorar e prendendo o choro. E aí uma das moças que estavam lá na secretaria disse, eu me lembro dela, porque ela falou, não, eu estive aqui e vocês me disseram que teria uma prova que ainda não tinha data. Ela disse, pois é. Marcamos a data, já fizemos as provas e tudo. E aí alguém reconheceu ela e disse, exatamente, ela esteve aqui. Eu lembro dela, ela esteve aqui. Então a outra moça que estava atendendo ela disse, então vamos dar uma oportunidade, uma oportunidade para você. Vai lá no departamento tal e fala com alguém, deu o nome lá da pessoa para lhe aplicar a prova. E aí ela foi lá no departamento, né? Falou com a pessoa e a pessoa responsável lá do departamento disse, não, olha, eu não posso lhe aplicar a prova hoje porque nós temos ainda que tirar a xerox, porque as provas acabaram e nós temos que tirar a xerox, mas você vem a tal dia. Marcou o dia para ela ir e mais uma oportunidade para ela estudar. Então ela chegou na escola que ela estudava, né, professora que ela conhecia, eu acho que foi antes dessa, né, de concluir o curso. E ela contou, mãe, eu pedi para a professora se ela podia me dar umas aulas de reforço. E ela disse, menina, não tenho tempo para isso não. Aquela escola é escola de elite, é escola de filhinho de papai. Mas e aí? E você é filho de quem? Você não tem um pai? Você tem um pai, você também tem um pai biológico. E além de ter um pai biológico, você tem um pai que é o pai de todos os pais. Você tem um Deus verdadeiro. E aí ela foi para casa, ela mesma estudou sozinha e foi lá no dia marcado, ela fez a prova e eu fiquei em oração, ela já tinha jejuado, orado, e eu disse para Deus, eu abri o meu coração e disse, Deus, o Senhor sabe que eu não tenho condições de pagar. Porque não é só a mensalidade da escola, o uniforme, eles também, todas as classes fazem uma atividade física, é a roupa da atividade física, os materiais, né, os livros. E aí eu disse, Deus, mas o Senhor dê uma oportunidade que a minha filha tenha uma bolsa de 100% e aí com certeza ela vai realizar o desejo do coração dela. E aí marcaram o dia para ela ligar e nós ligamos, eu muito ansiosa e sem saber exatamente, né? E aí, quando ela ligou, disseram para ela, e eu disse para Deus, Deus, a bolsa tem que ser de 100%, porque se for de 50%, de 80%, eu não consigo pagar, porque afinal de contas eu tinha que sustentar as minhas filhas, dependia de aluguel e tudo. E aí, no dia que ela ligou e eu estava junto com ela, ela disse, mãe, a bolsa de 100% eu ganhei. Nossa, ficamos muito, 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 muito felizes. E para resumir essa história, nós tínhamos uma vizinha que trabalhava nesse colégio e a vizinha conseguiu material, a vizinha conseguiu tudo. Eu comprei um uniforme, mas a vizinha ainda conseguiu uniforme para ela e Deus abriu as portas e ela conseguiu tudo. E ela realizou o sonho dela e ela estudou e ela fez, acho que o 2º grau todo nesse colégio, muito bom. Então essa história que aqui, né? Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa esquecer a história do outro, a história de seu pai, a história de sua mãe, a história de seu vizinho, principalmente, principalmente aquelas histórias que não deram certas, né? Aquelas histórias que não tiveram um final feliz. Então você vê a história de quem chegou lá, o que foi que fez, o caminho que percorreu e vai atrás, faz.
Nada é impossível nesse mundo, tudo é possível, né? Então eu quero deixar aqui a minha reflexão, que você possa pensar e que você possa correr atrás, que você possa realmente saber que história você quer contar da sua história, viu? Um grande beijo no seu coração, fica à vontade para criticar, fica à vontade para compartilhar, para chamar um amigo, alguém que talvez tenha algum desejo, algum sonho, mas que não sabe o que fazer. E um grande beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo.